Contemplo a realidade contemporânea, a brasileira, e olhando para as causas do caos, não consigo enxergar uma possibilidade de melhora a curto, médio e mesmo longo prazo. Então, dito isto, uma das coisas que realmente está situada entre o cômico e o trágico é o conhecimento médio do brasileiro medianamente culto a respeito da história do nosso país. Contemporaneamente, ensina-se de uma maneira abstrusa que os portugueses invadiram o Brasil. Estes historiadores, vamos chamá-los assim, apenas por preguiça de encontrar outro nome para a ideologia que eles praticam, parecem esquecer que não havia Brasil, havia um conglomerado imenso de tribos indígenas autóctones, ou seja, isoladas, cada qual com seus costumes próprios, boa parte delas a guerrear com outras tribos, então não havia um sentido de unidade. Portanto, esta imensa terra era ocupada por pessoas que se identificavam antes com as suas tradições tópicas e independentes de outras do que com a terra comum. Eu tenho aqui em minhas mãos, vou ler um trechinho para os amigos. Este vídeo é só para partilhar algumas coisas. É do livro Revelação do Rio de Janeiro, do Eduardo Tourinho. E vocês vão ver algumas coisas que eu vou comentar. A língua que falavam, logo notaram os jesuítas, que lhe acharam parecenças com o grego, era fácil, suave, plástica, copiosa, elegante. Estava na chamada fase de aglutinação. Definiu-a Teodoro Sampaio, abre aspas. As palavras são frases em que os elementos componentes ainda se conservam íntegros e facilmente se destacam, fecha aspas. É assim que ensina Itajubá, Itaiuba ou Itaiuba, pedra amarela a extrair, é nítido exemplo. Serve para designar o ouro, metais, pedras amarelas, etc. Itatinga é o nome da prata e de pedras brancas, até mesmo do sal. Pois muito bem, eu vou pular esta parte com considerações linguísticas e vou ao ponto que interessa. Robustos, valentes, vingativos, encarniçados, tinham os tupinambás a guerra como a maior preocupação. Moviam-na através de emboscadas, assaltos, assédios, encontros em campo aberto. Antes da ação, reuniam-se reservadamente e, fumando nas redes, ouviam a longa arenga dos principais, os morubixabas. Falavam depois os que queriam falar. Concertados o lugar e a época da luta, elegia-se o comandante, o próprio morubixaba. Alguns desses chefes tinham prodigioso valor como guerreiros. No caso está Cunhambebe, língua que corre rasteira, fala arrastada, chefe da aldeia Tamoia de Ariró ou Ariroba. Dele falam Staden, Lerri e Tevé. Foram estrangeiros que por aqui estiveram e deixaram alguns dos clássicos que podemos considerar clássicos da nossa pré-historiografia, digamos assim. Deixaram relatos impressionantes a respeito de como viviam os diferentes indígenas, principalmente aqui no Rio. Jean de Lerry tem uma famosa viagem à terra do Brasil. Hans Staden, também um alemão, neste caso um alemão, deixou vários escritos interessantes
né? E Tevet, a mesma coisa, um frade franciscano, André Tevet, muito interessante. Suas canoas cobriam o litoral desde Angra dos Reis à ilha de São Sebastião. Aqui o livro trata do Rio de Janeiro, tá? E nessas canoas que acomodavam dezenas de remadores, atacaram os portugueses de São Vicente, transpondo o canal de Bertioga. Aqui não me interessa, eu vou pular o relato para chegar no seguinte. A maior das suas festas era o sacrifício dos vencidos. Imperava então a antropofagia, que simbolizava a consumação da vingança na sua última consequência. Não era a gula que determinava o festim, era a satisfação de absorver na carne inimiga saciamentos de inextinguível ódio. Durante certo tempo, ficava o prisioneiro entregue a uma jovem bonita e, bem alimentado, devia morrer gordo. No dia do sacrifício, bebidas eram fartamente distribuídas. Nesse dia chegavam convidados de 20 a 30 léguas de distância. O extermínio do prisioneiro, Ijuca Pirama, que significa o que está para morrer. Aliás, procurem saber algo da obra literária Ijuca Pirama. Então, o extermínio do prisioneiro Ijuca Pirama era um duelo desigual entre o algoz e a vítima. Num largo descampado, capaz de concentrar até milhares de espectadores, aparecia o vencido, ornamentado e tosquiado, tendo à cintura uma grossa corda que 2 índios esticavam, abrindo espaço ao matador. Neutralizado seu poder ofensivo, davam um tacape à vítima. O Jucaçara, o matador, mirava desdenhosamente o antagonista. Rodopiava no ar a tangapema no intuito de amedrontá-lo. E o outro, cabeça erguida, cantava e dizia que seus maiores haviam comido os pais dos que o aprisionavam, e ainda que seus iguais vingariam a sua morte. Golpes eram trocados, até que o algoz fendia o crânio do prisioneiro, e seu corpo então era, em nacos e em caldos, distribuído aos presentes. O executor recolhia-se e depois dava mais um lanho no corpo e acrescentava mais um nome a seu próprio nome. Acovardar-se ou chorar na hora da morte representava a suprema degradação. Em tais casos, os pais renegavam os filhos. Daí o escárnio com que esses bárbaros tratavam os cristãos aprisionados, que lhes pediam clemência. Quando Caral Uara, comedor de gravatais, disse aos seus que podiam devorar Hans Staden, a quem mencionei ainda há pouco, e o alemão lamentou-se cantando um salmo, logo concluíram, abre aspas, é como um legítimo português agora se lamenta e tem medo da morte, fecha aspas. Então, lembrei-me agora, por exemplo, da nossa história do Brasil, que é a primeira grande história do Brasil, que é do Van Hagen, em que ele conta alguns casos de antropofagia, não no Rio de Janeiro, em outros lugares, se não me falha a memória, entre Caetés, e o relato é bem similar a este. Oferecia-se àquele que iria morrer alguma jovem, para que ele com ela copulasse, convivesse ali minimamente, e no dia em que ele era comido, antes de ser abatido, ela o pranteava, virava uma espécie de carpideira, e ela tinha o dever social de fazer isto, ela devia chorar por este prisioneiro que fora seu amante durante um período curto, desde a prisão até a morte, e na hora em que ia ser devorado, o primeiro pedaço que era oferecido à sua amante, e era o próprio pênis do índio. Vejam vocês que hoje
dizer que isto é uma barbaridade, dadas as premissas dessa pseudo-historiografia contemporânea que tende a tornar iguais coisas diferentes do ponto de vista dos valores, isso para não falarmos de outras práticas cruéis, como, por exemplo, para com crianças que nasciam defeituosas, etc. Mas estes índios eram os mesmos que Pero Vaz de Caminha, na Carta de Descobrimento do Brasil, diz que tinham certa inocência e que podiam ser catequizados. Isso aqui dá pano para muitas mangas, mas assim, essa breve leitura que eu partilho com os amigos que acompanham o meu trabalho é só para lhes mostrar um pouquinho da importância de conhecermos a fundo, irmos às fontes, aos documentos primários, etc. Se quisermos saber história do Brasil, conhecermos um pouquinho que seja daquelas fontes que nos remetem aos relatos factuais desse primeiro momento do contato dos europeus, não apenas portugueses, mas franceses, alemães, holandeses, etc., com os indígenas que aqui viviam, que, repito, não formavam o Brasil, não havia Brasil. Havia um território imenso, não muito habitado, mas habitado por muitas tribos, cada qual com a sua tradição, muitas delas inimigas fidagais e, digamos assim, useiras e vezeiras em práticas como esta que relatamos aqui. Hans Staden, que em algum momento pediu clemência e foi ironizado pelos índios, quer dizer, ele não pediu clemência, ele lamentou que seria comido, cantando um salmo, acabou que não foi comido, ele retorna à Europa, acaba por morrer na Europa, mas ele é um dos autores que deixaram relatos precisos de como eram estas práticas de antropofagia, que eram bastante, digamos assim, costumeiras, inclusive para aqueles que seriam comidos, era até uma espécie de honra. Foi assim, inclusive, que morreu o nosso primeiro bispo a ser primaz do Brasil, que foi o bispo Sardinha, mas esta é uma outra história. Se tiver tempo e boa disposição, vou fazendo alguns serões de história do Brasil e partilhando com os amigos aqui das redes sociais, sem nenhuma pretensão, só para desopilar o fígado. Às vezes vale a pena a leitura de alguns textos. Aliás, esses homens que escreviam até meados do século XX eram, assim, eles tinham uma prosa deliciosa. Que quando nós lemos, esse aqui é um livro que não é muito grande, Revelação do Rio de Janeiro, do Eduardo Tourinho, mas muito bem escrito, uma delícia de ler, é uma leitura corrente, e faz muita falta para os jovens hoje travar contato com boa literatura, com textos bem escritos. Isso é muito importante para a formação deles. Grande abraço, meus caros.